Olá, pessoal. Hoje abordaremos as novas teses fixadas pelo STJ sobre o reconhecimento de pessoas em processos criminais. A terceira sessão estabeleceu 6 teses importantes sobre o reconhecimento de pessoas em processos criminais. Essas novas regras definidas sobre o rito dos recursos repetitivos trazem maior segurança jurídica e buscam evitar erros judiciais em identificações. O que acontece, gente, é que há uma série de erros e dificuldades na utilização do reconhecimento de pessoas. Ou seja, quando você vai utilizar ali várias pessoas e junto a pessoa que é suspeita do cometimento do crime para que seja identificada por, por uma pessoa que a teria visto, uma testemunha ou a própria vítima. Então, nesse reconhecimento é necessário que se respeite determinadas regras para que não haja erros crassos no reconhecimento dessa pessoa e que a gente não condene inocentes. O relator dos recursos repetitivos, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que a jurisprudência do STJ passou por uma importante mudança. Anteriormente, entendia-se que a inobservância das formalidades do CPP não invalidaria o reconhecimento, por serem consideradas apenas recomendações. Agora, a observância dos procedimentos do artigo 226 tornou-se imprescindível, visando ao máximo de precisão na identificação de suspeitos. Então, o que era tratado como mera recomendação, agora é obrigatório. O que diz o artigo 226? Quando houver necessidade de fazer esse reconhecimento de pessoas, proceder-se-á da seguinte forma: 1. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deve ser reconhecida. 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela, ou seja, fará um reconhecimento de pessoas a oculta, no sentido de que a pessoa que sente o temor não será vista pela pessoa que está sendo objeto de reconhecimento. Do ato de reconhecimento, lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Esse procedimento, então, do artigo 226, precisa ser seguido à risca para se entender como válido o reconhecimento de pessoas e ele poder ser utilizado como prova. Caso não seja seguido à risca esse procedimento, portanto, não poderá ser utilizado como prova, será entendido como inválida. Lembrando que se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento da pessoa ou de objeto, segundo o artigo 228, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. É outro artigo que deve ser seguido, para que se evite que uma pessoa influencie a outra. Então, quais são essas regras do artigo 226 que precisam ser seguidas? A gente já verificou. E elas, então, segundo essa nova tese do STJ, são de observância obrigatória, tanto na fase do inquérito quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva. Outra tese fixada é que é necessário que haja alinhamento de pessoas semelhantes. Isso está, inclusive, previsto no artigo 226 também. Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento. Discrepâncias acentuadas entre os participantes podem esvaziar a confiabilidade probatória. Então, é necessário evitar se utilizar pessoas diferentes. Não é possível isso para o reconhecimento de pessoas. Precisam ser pessoas semelhantes para evitar o vício nesse reconhecimento. Entende-se também como tese de que essa prova é irrepetível,
o reconhecimento é considerado prova irrepetível, pois o reconhecimento inicialmente falho ou viciado pode contaminar a memória do reconhecedor. Então, você não pode fazer dois reconhecimentos de pessoas. Você vai fazer um só, ele é uma prova irrepetível, você não pode fazer uma segunda. Das demais teses fixadas, entende-se que o magistrado poderá se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Portanto, o juiz ele pode entender que o indivíduo é autor do crime a partir de outras provas que não tenham relação com um ato de reconhecimento que está viciado. Se ele está viciado, portanto, ele não pode ser utilizado como prova. Mas o juiz pode se valer de outras provas, não relacionadas a essa do reconhecimento, para simplesmente condenar o autor. Congruência com outras provas. Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruências com as demais provas do processo para ter valor probatório. Então, não basta o reconhecimento pessoal. Ele válido deve guardar uma semelhança, uma congruência com as demais provas do processo. Deve-se ter ali um alinhamento entre todas essas provas para que haja o valor probatório do reconhecimento pessoal e se resultar numa condenação. Sobre pessoas já conhecidas, é desnecessário realizar o procedimento formal quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido, mas de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. Então, é claro, se o indivíduo já conhece a pessoa, não é preciso reconhecê-la novamente, não é preciso de um procedimento de reconhecimento de pessoas. Ele se dá em relação a pessoas desconhecidas, no qual há necessidade de se imputar ali quem que é o autor do delito. Essa ideia de seguir o procedimento do artigo 226 é justamente para evitar fatores que comprometem a confiabilidade do reconhecimento. Por exemplo, falha na memória humana. A memória humana é falível e pode ser influenciada por diversos fatores externos, comprometendo a precisão do reconhecimento de pessoas. Trauma do crime. O trauma gerado pelo crime pode afetar significativamente a capacidade da vítima ou testemunha de recordar com precisão as características do autor. Então, pode haver uma falha na memória, ele não consegue reconhecer. Pode haver também um trauma do crime em que se crie bloqueios para esse reconhecimento de quem seria o autor do crime. Estereótipos culturais. Estereótipos culturais podem influenciar inconscientemente o processo de reconhecimento, levando a identificações equivocadas. Então, questões, por exemplo, como racismo, você preponderantemente utilizar critérios racistas para o reconhecimento de uma pessoa, isso é que se está tentando evitar. Então, o STJ ele não quer dificultar o trabalho da polícia. Pelo contrário, quer criar balizas para que inocentes não sejam apenados. Esses fatores foram considerados pelo STJ ao estabelecer a obrigatoriedade das regras do artigo 226 do CPP, buscando minimizar erros judiciais. O reconhecimento fotográfico ao pessoal inválido não poderá servir de base para condenação nem para decisões que exijam menos rigor quanto ao estándares probatório. Como prisão preventiva não pode servir se for inválido, recebimento de denúncia, pronúncia. Nada disso pode ser utilizado no reconhecimento pessoal inválido para servir de decretação de uma dessas medidas. É importantíssimo que isso foi feito por meio de recurso repetitivo. Dessa forma, por meio do tema 1258, o STJ estabeleceu mais segurança jurídica, estabelecendo um entendimento uniforme que deve ser seguido por todos os tribunais do país. O STJ tem realizado pesquisas sobre a aplicação das regras do reconhecimento de pessoas pelos tribunais brasileiros. Uma dessas pesquisas mostrou que ainda existem resistências à jurisprudência sobre o tema. Isso reforça a importância da fixação de teses em recurso repetitivo. É um campo fértil para erros. Estudos apontam que o reconhecimento de pessoas é um campo fértil para o erro judicial.
Então, fatores como vimos, estresse, trauma, passagem do tempo e viés racial podem comprometer significativamente a precisão das identificações. Então, é necessário que se siga esse procedimento para evitar que pessoas inocentes sejam apenadas. Então, foram 6 teses fixadas, avanço na segurança jurídica, cobre aí 100% abrangência nacional, aplicação em todos os tribunais do país, apresentando um importante avanço na busca por maior segurança jurídica dos processos criminais brasileiros, estabelecendo procedimentos mais rigorosos para o reconhecimento de pessoas e minimizando o risco de erros judiciais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima.